Romanos capítulo 12. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Quem puder, dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Ore comigo. Diga: meu Deus, meu Pai, Senhor que está nos céus, louvado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fala comigo agora, através desta palavra. Torna viva, eficaz, poderosa esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diz assim o texto sagrado, versículo 1 e 2, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto está falando de culto. Esse texto está falando de adoração. Eu vou te explicar melhor. Está falando de adoração. Está nos chamando, nos levando a adorar ao Senhor com uma nova mentalidade, um novo propósito, com uma nova revelação. E você sabe, o Salmo 22 diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Vamos repetir esse versículo? Diga: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Só os irmãos, 1, 2, 3. Você está falando a palavra de Deus. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando nós adoramos, Deus se faz presente. Quando nós começamos a adorar, Deus está presente, se agradando e nos visitando ali naquele momento. Não foi uma nem duas vezes na Bíblia que quando o povo de Deus, servos de Deus adoraram, Deus se fez presente ali. Por exemplo, você sabe que quando Israel adorava, Deus destruía os inimigos. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20. A palavra de Deus diz que Josafá adorava a Deus. E quando ele adorava, Deus destruía inimigos poderosos que ele tinha. Muitas vezes Israel dizia assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Enquanto Israel cantava só isso, ou cantava: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só expressões assim Israel cantava. Aqui em Crônicas 22 diz que os inimigos vieram, Moabe e Amon vieram para destruir Israel. E outros povos se juntaram e disseram: vamos destruir aquele povo. Então Deus se manifestou, versículo 19, 2 Crônicas 20, 19, diz assim: então Deus se manifestou, dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. Os levitas se dispuseram para cantar a Deus em alta voz, colocaram o pulmão para fora e começaram a louvar a Deus. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem ali, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e o quê? Prosperarei. Por que Josafá disse isso? Porque quando o inimigo se acampou em volta para destruir, Josafá teve medo, e Josafá foi buscar a face de Deus, e ele começou a orar, pedir a Deus: Deus, olha o inimigo aqui, olha o inimigo aqui. Deus se manifestou profeticamente no meio do povo, e Deus disse assim: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, a peleja não é vossa, mas minha, diz o Senhor.
E Deus continuou falando, e quando Deus terminou, Josafá se alegrou com aquela palavra, e aí ele reuniu o povo e falou para o povo: gente, vamos crer na palavra de Deus, não vamos temer, vamos adorar o Senhor, crede na palavra, crede nos profetas de Deus. E aí olha o que ele disse: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Aonde? Na frente, no primeiro lugar da batalha, na frente do exército, diz a Bíblia. Eles foram na frente e começaram a louvar a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22 diz: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e no Monte Seir, do Monte Seir, e que vieram contra Judá, os inimigos que vieram, Deus pôs emboscada contra eles e foram desbaratados. Agora ele diz como que foi a batalha. Ele diz assim, o versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do Monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram-se um contra os outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto para olhar pelo deserto, procurou ver o inimigo, a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Quando o povo começou a adorar, então Deus agiu no meio desse povo. Esses dias o pessoal do Anjo da Hora me ligou e falou de voltar a visitar o hospital, mas não levar comida dessa vez, pelo menos por enquanto, mas levar um violão, levar os irmãos e se reunir do lado do pátio ou lado de fora e começar a louvar a Deus. Eu disse: vai, meus irmãos, essa estratégia é de Deus, porque eu sei do poder do louvor, o poder da adoração, a liberação do mundo espiritual, porque a nossa guerra não é contra sangue nem carne, diz a Bíblia. Israel muitas vezes adorava a Deus e Deus se manifestava só na adoração. Só o Senhor é Deus. De novo. Só o Senhor é Deus. Sobe o tom. Só o Senhor é Deus. De novo. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez. Só o Senhor. Mais uma vez. Só o Senhor é Deus. De novo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Salomão recebeu uma das palavras mais poderosas e fortes de Deus. Um dia, Deus chegou para Salomão e disse assim: pede-me o que quiseres, que eu te darei. Pede-me qualquer coisa. Não é o gênio da lâmpada, porque gênio da lâmpada não existe. Satanás também faz barganha. O que você quer? Eu vou te dar. Só que Satanás pede um preço caríssimo. Pede a alma, pede a alegria, pede a paz da pessoa. Mas um dia o próprio Deus, no seu eterno amor, apareceu para Salomão e falou com ele: o que você quer que eu te dê? Qualquer coisa. Se você pedir dinheiro, eu vou te dar. Se você pedir vida longa, eu vou te dar. Se você pedir fama, eu vou te dar. Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. E aí eu fui para a Bíblia e muitas vezes fiquei pensando: o que ele fez para Deus falar isso com ele? E eu descobri que foi no momento de adoração, quando Salomão começou a adorar a Deus e dar oferta a Deus. Ofertar a Deus, ele começou a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, e ele fazia sacrifícios de oferta e tal. Quando ele terminou, ele estava cansado, porque passou muitas horas adorando. Diz a Bíblia que ele foi dormir, e quando ele deitou para dormir, Deus veio e se manifestou dentro da cabeça dele em sonho. Deus apareceu para ele e falou: Salomão, pede-me o que você quiser. E Salomão falou assim: Senhor, olha o pedido de Salomão, como que agradou a Deus. Ele disse: Senhor, o Senhor me deu um povo muito grande para me cuidar.
E eu me sinto tão pequeno, Senhor, em outras palavras, tão frágil. Eu preciso que o Senhor me dê graça, sabedoria, para eu pastorear esse rebanho. E Deus falou: Salomão, porque você pediu algo altruísta, eu vou te dar muito mais do que você pediu. Você não pediu fama, mas eu vou te dar fama. Você não pediu para os seus inimigos morrerem, mas eu vou te defender. Você não pediu riqueza, mas eu vou te dar riqueza. E vou te dar também sabedoria, que foi o que você pediu. Eu vou te dar, e Deus deu. Mas foi no momento de adoração, foi fruto de uma adoração. Se Salomão recebe o reino, e vai festejar, e vai celebrar, e vai cuidar da vida, ele não receberia. Mas quando ele recebe algo importante, ele vai para a presença de Deus, agradecer a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, e ele fica ali cultuando a Deus. E o louvor e a adoração de Salomão não é adoraçãozinha não, nem louvorzinho não. Sabe o que é isso? Salomão adora com o que ele tem de melhor, ele adora com o que custa algo a ele jejua, ele fica sem comer, ele mete a mão no bolso, ele dá oferta, ele se apresenta no altar de Deus, na adoração. Foi na adoração. Adoração é algo muito forte, e muitos de nós têm desprezado até os levitas, porque só adoram em cima do altar. E adoração é muito mais do que em cima do altar. Eu vou te falar daqui a pouquinho. Muitos só adoram na igreja, não tem consciência do que é adoração. O que é adoração? É só cantar? Não, é muito mais do que isso. Mas sabe, irmãos, adoração tem um poder tremendo, principalmente o louvor. A Bíblia diz que um espírito maligno, um espírito de depressão, de perturbação, um espírito que rouba a paz, autorizado por Deus, visitava Saul, rei Saul. E ele ficava louco, ele ficava completamente oprimido. E diz a Bíblia que em Samuel, capítulo 16, a partir do 16, que alguém sugeriu a ele: vamos arrumar alguém que saiba adorar a Deus. Porque se essa pessoa adorar a Deus, na hora que você estiver oprimido, o espírito vai sair. Aí alguém disse: como é que é? Falei: arruma alguém para dedilhar uma canção, cantar um louvor, quando o rei estiver endemoniado. Aí alguém disse assim: boa ideia. Aí ele disse assim: eu conheço um rapaz que sabe tocar. Aí Saul disse assim no versículo 17: vai buscar esse rapaz. 1 Samuel 16, versículo 17, o rei disse: vai buscar esse rapaz, trazei-no. E aí foram buscar Davi. Agora, olha o versículo 21. Assim Davi foi a Saul, e esteve perante ele. E Saul gostou dele e o fez seu escudeiro. Agora o 23 diz assim: e sucedeu que quando o espírito maligno da parte de Deus, autorizado por Deus, vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Quando Davi adorava, o demônio saía, o demônio fugia. Quando tem uma casa que tem contenda, que tem briga, que tem discussão, você acha que quem está lá? Deus está acuado, porque o ambiente é favorável à ação de demônios. É demônio dando risada, é demônio oprimindo aquela casa, botando briga do casal, dos filhos, discórdia no ministério, sabe, irmãos? Mas um lugar onde tem verdadeira adoração, os demônios não suportam ouvir louvores a Deus. Os demônios vão batendo em retirada, os louvores vão penetrando, a exaltação, a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus vai chegando naquele lugar. O louvor, irmãos, prepara o ambiente, um ambiente seco, um ambiente inóspito, um ambiente ermo. Ele prepara esses ambientes, ele transforma esses ambientes em ambientes proféticos. Quando Israel ia à guerra, eles se perderam no deserto e consultaram o homem de Deus. E disseram ao homem de Deus: consulte ao Senhor para sabermos o que fazer.
O profeta Eliseu disse, trazei-me um tangedor, trazei-me um músico. E ele disse para o músico, comece a adorar a Deus. Imagine, irmãos, os adoradores do templo que adoravam descostas para o povo. Ou adoravam na alta madrugada, quando a igreja estava vazia, não tinha ninguém no templo, e os adoradores adoravam a Deus. Eliseu fez isso, comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus. E o povo começou a adorar a Deus. E começou a adorar a Deus. De repente, aquele ambiente seco, diz a Bíblia lá em Reis, 1 Reis 3, que esse ambiente foi tomando a glória de Deus. Sabe, irmãos, às vezes você quer ouvir a Deus de qualquer jeito. Eu não estou ouvindo a Deus. Também você não vai ouvir, irmão. Você não busca, você não adora, você não dobra o seu joelho. Você não vai ouvir. Ouvir pela misericórdia de qualquer jeito. Agora, tem coisas, irmãos, que nós precisamos preparar o ambiente, a maioria das coisas, para ouvir a direção de Deus. Às vezes, eu vou te falar algo profundo, às vezes Deus não fala. Você fica ali e Deus não fala. Você fala, mas eu não entendi nada. Mas você pode estar certo, que Ele, mesmo sem você entender, Ele vai te conduzir. Quem pode dizer amém? Você já teve essa experiência muitas vezes. Pastor, eu tenho buscado, mas fique tranquilo. Ele não falou, porque Ele quer te conduzir. É como, sabe, irmãos, um passo de cada vez. Ó. É como farol de um carro. Farol de um carro à noite, você fazendo uma viagem para São Paulo, ele ilumina 100 metros. Você só vê 100 metros, mas quando você chega mais à frente, ele ilumina mais. E assim você vai e você chega a São Paulo à noite, viajando. Porque ele vai clareando à medida. Muitas vezes Deus faz isso. Eliseu chama o tangedor. Quando eles começaram a adorar a Deus, então Deus se manifestou, veio a glória de Deus, e aí Deus, sabe? O que adianta fazer esses louvores nas esquinas? Você acha que não adianta? Você prefere que lá nas esquinas tenha mulher pelada, carnaval, maconha, droga, assassinato, briga, tudo de ruim? É o que está tendo aí. Mas quando a igreja, essa encruzilhada aqui da igreja, aqui na frente da igreja, quantos acidentes tem ali? De uma época estava tendo acidente não foi uma nem duas. O que nós fizemos? Vamos ungir esse lugar, vamos expulsar daqui o espírito de acidente. Parou os acidentes. Um dia eu estava sentado aqui, eu vi um carro voando, literalmente, ele bateu naquele meio-fio, ele voou, ele foi parar lá do outro lado da rua, as rodas vieram para cima, e ele parou porque ele bateu naquele poste lá. Eu e mais uns irmãos fomos lá socorrer aquele rapaz. Alguns vídeos, você estava aqui, Orlando, no dia? Eu estava sentado aqui na frente. Foi aquele barulho. Pum, quando nós olhamos, o carro parecia cena de cinema. Capotou várias vezes no ar. Nós vimos aqui, foi parar lá do outro lado. Você não explica acidente. Você fala, como é que esse carro parou aqui? Você não sabe. Só se você vê. E nós tivemos esse momento, nós vermos ali o que aconteceu. Nós ungimos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O louvor atrai a presença de Deus. A adoração, você tem que colocar louvor na sua vida. Você tem que colocar louvor na sua casa, em todos os ambientes. Agora, vamos voltar aqui para o texto. Olha o texto. Paulo diz assim, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Diga, misericórdia de Deus. Sabe o que é isso? Paulo está dizendo assim, eu rogo pela ajuda de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está falando? Paulo está nos encorajando a ter o nosso corpo, agora preste atenção, sob o domínio. Paulo está nos dizendo que nós temos que sujeitar-nos o nosso corpo à vontade de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Preste atenção. Nesse versículo, Paulo está dizendo assim, conte com a ajuda de Deus, busque a ajuda de Deus e conte com ela, para que você tenha uma vida santa, uma vida de adoração. Apresente um culto vivo. O que Paulo está dizendo? Se você for para o original aqui, você vai entender melhor. Ele está dizendo o seguinte, que agora o templo lá em Jerusalém adorava a Deus de forma formal. Mas que agora ele estava chamando para um culto racional, um culto espiritual. Paulo está mandando nós entregarmos nossa vida cotidiana a Deus, como se fosse uma oferta. Ele está mandando entregar a nossa vida diária a Deus como uma oferta. Mas o que é vida diária? Tudo eu escrevi aqui. Dormir, comer, trabalhar, passear, nosso tempo,
sua energia, seus recursos, sua esperança, seus sonhos, seu cérebro, seus nervos, seus músculos, seus sentimentos, suas ações, suas ideias, tudo a Deus. E tudo isso, nessa nova dispensação, se torna instrumento de adoração. Paulo está dizendo aqui, ele diz aqui nesse texto, acredite em Cristo, ou seja assim, deixe aqueles rudimentos passados. Agora, o culto não é mais no templo em Jerusalém. Não precisa mais de boi, não precisa de ovelha, não precisa de cabrito, não precisa de aves. Agora o culto é em espírito e em verdade. O sacrifício foi substituído. Não é mais aceitos esses animais. Agora não se adora a Deus mais de forma mecânica, litúrgica. Agora em espírito e em verdade, com consciência, com entendimento, com razão. Assim que se adora a Deus, ele vai dizendo aqui. O culto não se limita, olha isso aqui, não se limita mais à pregação, ao templo, à oração. O culto agora o Senhor ordena estender o culto à pregação, à oração, sim, mas estender o culto ao seu trabalho, aos vizinhos, ao seu lar, à rua, onde você está dentro do carro, onde você está de moto, a todo lugar. Paulo ampliou aqui nesse versículo. Ele diz assim, apresentai o vosso corpo. Agora o seu culto é a sua obediência, é louvor e adoração a Deus. Você adora quando você obedece. O culto envolve uma resposta generosa às necessidades econômicas dos outros. Ô pastor, então o senhor está dizendo que o culto envolve uma resposta de generosidade às outras pessoas? Claro! Isso é culto. Quando você compra uma cesta básica e vai e traz aqui para doar para uma pessoa, isso é culto, irmãos. Isso é adoração. Adoração não é só cantar, não. Adoração é isso também. Isso inverte as nossas inclinações normais, naturais. Por exemplo, o culto envolve todo o nosso coração, incluindo nossos impulsos pecaminosos que residem em nós. Os impulsos pecaminosos que residem em nós. O culto é maior do que isso. Como assim? Vou te explicar. Quando alguém te faz mal, o seu impulso é pagar o mal com essa é a carne. Mal com mal. Guerra com guerra. Olho com olho. Dente por dente. E às vezes isso é feito de forma velada, restrita. Você retribui o impulso natural de forma restrita, de forma indireta. Como? Você não pode pagar o mal com o mal e ir lá e dar um soco naquela pessoa que te feriu, mas você calunia aquela pessoa, você fala mal daquela pessoa, você critica aquela pessoa, você manipula. Você é indiferente, diga indiferente. Isso é pecado. Indiferente àquela pessoa. E Deus tem que nos perdoar. O culto é maior do que isso agora. Porque o que o culto faz? Ele significa o contrário dessas adequações de ataque e vingança. É o contrário. Então quando alguém te faz mal, você faz o que com ela? Isso é a igreja. Isso é adoração. Isso é culto a Deus. A pessoa faz mal, você faz bem para ela. A pessoa fala mal de ti, você fala bem dela. A pessoa te persegue, você ora por ela. Quem pode dizer amém? Isso é culto. Isso é culto. É essa consciência que precisa em nós. Quando você tem essa consciência, não precisa ficar tomando paulada, chicote, em toda a pregação, em todo o culto. Não precisa. Porque você já tem na sua consciência, você é filho, você sabe o que é adoração, o que é louvor, o que é culto a Deus. Então você sabe que quando você obedece lá, quando ninguém está vendo, você está, na verdade, não é se escondendo do pastor e dos irmãos, mas você está obedecendo porque você ama a Deus e você está cultuando a Ele. Quando um púlpito só tem paulada, só sermão duro, eu tenho dó do povo. E dos irmãos, eu fico pensando, são muito doentes. Porque um filho obediente, ele não precisa ficar apanhando não, irmão. Você bate no seu filho, eu não bato nos meus, não precisa.
Eu chamo para conversar, converso, mas não precisa bater. Já passou essa fase há muito tempo. A gente bate quando é pequenininho, dá uma palmadinha, alguma coisa ou outra. Porque a Bíblia orienta a gente, né? Mas depois que está grande, não. Porque também se você não der uma palmada, ele vai botar o dedo na sua cara, depois vai dar um tapa na sua cara, depois vai dar um murro na sua cara, e vai ser uma decepção para você quando crescer. Ah, mas a pedagogia do mundo, eu fico com a pedagogia da Bíblia. A Bíblia fala, não aparte a vara da criança. E não vem aqui interpretar esse texto, não, porque eu sei do que eu estou lendo. Fala de correção. A criança vai, você fala com ela assim, não pegue aí. Ele te testa. Ele bota a mão, você fala assim, não pega porque papai vai te bater. Vai te dar um tapa na mão. Aí ele tira. Passa um pouquinho, ele vem de novo. Aí ele ri, aquela carinha mais linda e olha para você. Ele sabe que você falou, não pegue. Mas ele fica ali. Eu estava dentro do avião. E tinha uma senhora, uma criança e um judeu do meu lado. Estava voando para Israel. E aquela criança estava fazendo de tudo dentro daquele avião. E as aeromoças não vinham falar nada. Mas todos os passageiros em volta já estavam por aqui. E aí esse homem não aguentou e falou em voz alta, essa mulher é fraca. Eu me lembro mais dessa palavra. Essa mulher é fraca, ou seja, essa criança o domina, faz dele o que quiser. Por quê? Porque ele não disciplinou a criança. Irmão, criança faz pirraça, faz parte de criança. Mas criança tem que reconhecer a voz de quando o pai está falando para valer. Para agora. O menino dá um freio porque ele sabe. Ele te conhece, ele sabe que você é pai. Se não tiver limite, irmãos, as crianças estão... É isso que nós estamos vendo aí, irmãos. É isso que é a nova ordem mundial. Querem fazer dos filhos... E cá, você se sustenta? Você está morando debaixo do meu teto? Você come a comida que eu ponho aqui dentro de casa? Ou você teme a Deus ou você não teme? Se você teme a Deus, você sabe que filho que honra pai e mãe vive muito, não morre cedo, vive muito tempo e é abençoado por Deus. Você quer a bênção de Deus? Quero. Então honre seus pais. E aí você vai mais profundo ainda, olha para mim. Vai lá e pergunta a meus pais se eu honrei a eles, se eu era obediente. É igual aquele crente que fala assim, meu marido, a minha irmã, não gosta de crente. É mesmo? É. Eles não podem nem ouvir de crente. Crente é tudo sei o que e fala aquele monte de adjetivo pejorativo. Aí eu falo com essa pessoa assim, irmão, ele deve ter vários motivos para não acreditar em crente. Já deve ter tido muitas decepções. Ah, teve mesmo, porque tinha um pastor lá, tinha não sei quem lá, tinha não sei o que. Falei, então agora você muda o discurso. Quando você for pregar para os seus parentes, lá para o seu pai, para o seu marido, para o seu filho, para a sua mãe, você não fala dos irmãos, não, fala de você. Você fala para ele, eu sei que tem muita gente mau caráter, mas olha para mim, eu estou convivendo com você aqui. Igual a mim tem muita gente, eu sou sério, eu sou homem de... Agora, se ele tem culpa no cartório, ele não vai falar isso. É igual o rapaz falou comigo. O Damião estava cuidando desse rapaz para mim uma vez. Esse rapaz falou assim, o pior crente que eu conheço é meu pai. É por isso que eu não sou crente. A vida toda na igreja. Mas o pior crente que eu conheço é o meu pai. E falou tudo de ruim que o homem é. Pior crente. Como é que esse não tem autoridade para dizer, olha para mim. Você não acredita nos outros, mas olha para mim. Pode me imitar. Porque quem mais nos conhece é as pessoas que estão dentro da nossa casa. É quem está lá dentro. Quem mais te conhece é esse irmão que está sentado do seu lado aí já faz 1 ano, 2 anos. Vai para 3 anos, 7 anos. Nós estamos juntos cultuando o Senhor. A vida vai passando, tanta coisa acontecendo, a gente vai conhecendo o outro. Adoração, irmãos, é uma vida certa com Deus. É disso que Paulo está falando aqui nesse texto. Ele diz o seguinte, não vos conformeis, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Eu rogo pela misericórdia de Deus, pela ajuda de Deus, que você apresente seu corpo como sacrifício vivo. Não é sacrifício de galinha mais. Agora é um sacrifício vivo. É o vosso culto racional, inteligente, pensante, lógico. Entende, irmão?
É o teu culto para valer, que você apresente seu culto de forma espiritual. Você tenha seu corpo sob domínio, sua vontade sujeita à vontade de Deus. Então ele disse, mas eu estou com vontade de pecar. Eu falei, rapaz, eu também. Que é isso, pastor? Eu também estou doido para pecar. É mesmo? É. Tem hora que dá vontade de pecar. Dá vontade de xingar um palavrão. Não vem na ponta da língua, não? Então, aquela ira assim que vem, assim, sangue de Jesus tem poder. Você não deixa nascer. A gente é gente, irmão. Não vem plantar de santarrão aqui, não. Entendeu? Vem, mas você domina. A gente tem que sujeitar, não dá lugar. A hora da vontade de pagar mal com mal. Fala, não, manda embora de justa causa. Está na lei, manda embora de justa causa. Manda embora, não quero mais aqui. Aí você, por misericórdia, você freia, se domina. Tem crente que quer servir a Deus sem dominar a carne, sem dominar a vontade, sujeitar a vontade de Deus. Paulo está falando aqui agora de um novo tempo, de entregarmos nossa vida cotidiana a Deus. Cada detalhezinho, tudo é culto e adoração. Quando você ajuda alguém que ninguém está vendo, é culto e adoração. Ontem um rapaz caiu de moto ali, quando eu estava chegando aqui, os irmãos da igreja estavam tudo lá. Estava chovendo e sol, aquela coisa, chuva. Chovendo. Os irmãos estavam com a sombrinha, o rapaz caiu sozinho ali. Ralou, estava esperando a ambulância. Graças a Deus, o irmão já chegou orando por ele. Senhor, repreenda o espírito de morte. A outra correu, levantou a sombrinha, começaram a conversar. Daqui a pouco o rapaz estava sentado. Queria ficar em pé, não deixaram por causa da ambulância. Aí a ambulância chegou, o rapaz estava bem, ralou várias partes do corpo, mas ficou bem. E os irmãos lá ajudando. Por que estava ajudando? Isso é culto também. Culto também. Então Paulo está dizendo aqui, gente, vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, de forma santa, de forma que agrada a Deus. Não é para agradar o irmão, não é para agradar o pastor, não é para agradar sua mãe e seu pai, é para agradar a Deus. Está entendendo? Como é que é muito maior, muito mais glorioso? É para agradar a Deus. Por que eu vou fazer marmita? Para matar a fome? Não, é para agradar a Deus. Porque através de uma marmita dessa, de uma comida dessa, de uma cesta dessa, aquela pessoa entende o amor de Deus. Um dia eu disse para um homem que era pai, que era avô, maduro de vida, eu disse para ele, eu te amo. Ele desabou porque ele falou comigo, ninguém nunca me falou que me ama. Eu falei, em Cristo eu amo, eu quero o melhor para o Senhor. Eu quero não sei o que, não sei o que. Aí eu falei com ele assim, mas vem cá, você é casado, sua mulher nunca falou que te ama. Ele falou, nunca. Eu falei, seus filhos, nunca. Seus netos, nunca ninguém me falou que me ama. Nós não fomos criados com essa cultura de dizer que ama. Eu falei, pois agora o senhor vai ouvir, eu te amo. E ele chorava igual criança. E depois ele foi curando a família dele. Para um dizer para o outro, eu te amo. Quem gosta de ouvir aqui, eu te amo? Sua mulher falar para você, amor, eu te amo. Seu marido falar para você, eu te amo. Seu filho falar para a mãe, pai, mãe, eu te amo mesmo. Isso cura a alma. Isso liberta. Isso é adoração, isso é culto. Isso é presença de Deus na sua vida. E Paulo está falando disso, de uma nova realidade espiritual. A gente canta, mas cada atitude que você tem, feita em nome de Jesus, é culto, é adoração a Deus. E ele diz assim, não vos conformeis. Essa palavra conformar no grego significa tomar a forma, a mesma forma. Você pega uma forminha de gelo. Pega uma forminha de gelo. Se ela for quadrada e você colocar água lá, a água quando congelar vai ficar quadrada. Se for triangular, vai ficar triangular. Se for redonda, vai ficar redonda. Do jeito que for a forma, a água vai ficar. Paulo está falando assim, não entre na forma do mundo. Não se forme pelo mundo. Não tenha o desenho do mundo. Tem crente que não tem desenho de crente, mas só tem o desenho de mundo. Eu não estou falando de roupa, mas estou falando de roupa também. Mas eu estou falando porque a roupa é um reflexo do que está dentro. A nossa roupa é um reflexo do que está dentro. Mas mais profundo que roupa é as suas palavras. E as palavras é um reflexo do que está dentro também.
Porque a boca fala do que o coração está. Adoração, irmãos, começa aqui dentro, a transformação. Ele diz, não tome a forma do mundo, não seja igual ao mundo. Está todo mundo fazendo, mas eu não sou todo mundo. E não vos conformeis com este século, não tome essa forma deste século. Que século podre nós estamos vivendo. Que barbaridades nós estamos vendo como nunca vimos. Coisas terríveis. Não é só na Bíblia não, acontecendo coisas em escala muito maiores. Ele diz, não tomei, mas transformai-vos. Esta palavra transformação, eu anotei ela aqui. Na verdade, oferece a sua mente, coloque-se à disposição de Deus, transformai-vos pela renovação da sua mente. Essa transformação é se colocar à disposição de Deus. Quantos estão à disposição de Deus aqui? Digam amém. Você está à disposição de Deus? Você se coloca à disposição de Deus, é disso que Paulo está falando. Não tome a forma desse século, mas se coloca à disposição, se transforme pela renovação da vossa mente. Na verdade, essa palavra transformação é metanoia, fala de uma mudança. Está entendendo? É que eu te dei esses sentidos aqui, mas ampliando. Mas ela vem da palavra metanoia. E essa palavra, esse verbo, e significa uma mudança de caráter de uma pessoa. Quando a gente permite a gente mudar, a gente está adorando. Então, querido, eu quero encerrar agora, dizendo para você que esse culto racional, esse culto espiritual, que concorda com a razão, com a lógica, com a consciência, esse culto vivo, é a nossa vida. Eu estava vendo um testemunho hoje de um dos homens que mais influenciou nos Estados Unidos. E esse rapaz se converteu, e ele queria, eu esqueci o nome dele agora, mas ele queria ser um pastor, a princípio. E o pastor disse assim, do jeito que Deus precisa de pastor, Deus precisa de empresário. E ele entendeu, através disso, que Deus o queria nos negócios seculares. E ele fez um voto com Deus. Ele disse, Deus, ele só tinha 7ª série. Ele não teve ginásio, ele não estudou, ele não fez pós-graduação, mas ele, muito trabalhador, mecânico, trabalhou em mecânica, trabalhou nisso, naquilo. E ele fez um voto com Deus de ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque o pastor dele falou assim, você não precisa ser pastor, eu quero você empresário, eu preciso dos dois. Ele falou, eu vou trabalhar e vou ajudar na obra de Deus. E ele foi. E aí, quando ele começou a prosperar, ele pensou assim, eu vou fazer assim, eu vou pegar o dinheiro do dízimo que eu falei que eu ia dar a Deus, eu vou investir mais no meu negócio e depois eu retribuo a Deus. Com 30 anos de idade, ele estava quebrou, porque ele trocou os valores, ele pegou o dinheiro que ele falou que era o dízimo, que era de Deus, e foi gastar na obra, no trabalho dele. Ele recomeçou, pediu perdão a Deus, e ele começou a entregar o dízimo fielmente, começou a entregar, não é o da Colgate não, ele começou a entregar 10, 20, 30, chegou a 90% da arrecadação dele, era entregue para a obra de Deus. Ele foi um dos principais, um dos grandes, não sei se principal, mas um dos grandes, deve ter sido principal, porque o filho de Billy Graham fez uma carta falando dele. Ele se tornou um dos principais investidores no ministério de Billy Graham, que foi um dos maiores evangelistas da nossa era moderna. Do século 20, por exemplo, ele foi o maior. Morreu, né? Já morreu há pouco tempo, mas foi um grande homem. Esse homem investiu. O que esse homem fez? Esse homem começou a ser fiel a Deus, foi fiel a Deus. Esse homem, a maioria das rodovias, estradas dos Estados Unidos, você vai nos Estados Unidos, irmãos, você fica bobo como que é o trânsito lá. 4, 5, 6 mãos para lá. 6 pistas. Você anda horas naquele negócio. E mais 6 do outro lado vindo. Está entendendo? Aqui às vezes é uma para lá e outra para cá. Ainda não tem nem o gelo baiano, né? Igual era no contorno aqui. Era um sufoco, muito acidente. O contorno era assim. Uma ruazinha para lá e outra para cá. Sem iluminação, sem nada. Nem sinalização. Quanta gente morreu ali?
Lá nos Estados Unidos você vê aquelas horas. Teve um dia que o Ismael estava dirigindo um carro, meu filho, ele colocou no piloto automático. E nós conversando ali, e ele falou assim: pai, já vai para 2 horas que eu não piso no freio. Só no piloto automático. A estrada tão boa. Esse homem foi um dos principais construtores. O que esse homem começou a fazer? Máquina, trator. Ele que era o inventor. Até mesmo para perfuração de petróleo em terra, petróleo em fundo do mar, ele começou, esqueci o nome dele, vou lembrar. Ele começou a inventar máquina e Deus começou a dar ele começou a ser fiel. E os 10% que sobrava, era bilhões e bilhões e muito dinheiro. E esse homem investiu em almas. Então, irmãos, quando o Billy Graham chegou no céu, Deus mostrou para ele, vai mostrar para ele uma multidão de gente que ele ganhou pregando o evangelho. Mas Deus também vai falar assim: mas sabe por que você tem essas almas? Antes de ser fruto seu, é fruto daquele irmão lá, que me adorou com os recursos que ele tinha, sendo fiel a mim. Está entendendo como que funciona? Como que é as coisas? Deus nos chamou, irmãos, para adorá-lo na nossa vida secular, aonde nós estivermos. Hoje Jesus ampliou. Ele diz: não vos conformeis com esse século, não seja igual ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda a vossa mente, seu modo de pensar. Encha a sua mente de coisa de Deus. Ele diz aqui: e você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai experimentar coisas boas na sua vida. Nós estamos tendo nessa manhã um chamado para adorar a Deus. Um chamado para cultuar o Senhor Espírito e verdade em todo momento. A irmã estava passando um grande problema, ligou para mim. Eu falei: irmã, você está orando? Estou orando. E a senhora está lendo a Bíblia? Estou lendo a Bíblia. Ai, pastor, aí eu gosto quando fala, estou orando o tempo todo. Mas, irmã, peraí. Você ora o tempo todo, mas é como? Você para orar ou você fica andando para lá e para cá e orando? Porque é necessário pararmos o que estamos fazendo, desligar o celular e passar um tempo a sós com Deus. É aí que reside a bênção de Deus. Nós somos um povo que adora, irmãos. Então tenha essa consciência quando você está lá fora. Às vezes você sente uma opressão chegando. Você começa a adorar a Deus. Começa a falar em línguas. Começa a cantar louvores. Começa a exaltar o nome do Senhor. Começa a dizer: só o Senhor é Deus. Vai. Só o Senhor é Deus. Bem alto. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Só essa frase, tão pequena, vamos lá? Só o Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Última vez, só a igreja, vai. Só o Senhor. É verdade. O Senhor é Deus. Solte a voz. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Concluindo, pastor, então o senhor disse que tudo que eu faço é culto? Exatamente. O senhor está dizendo que os meus pensamentos, o que eu penso é culto? Exatamente. O senhor está dizendo que tudo na minha vida é adoração? Exatamente. Nós não estamos mais limitados a só esse momento. Esse momento é o ajuntamento dos santos. Aqui o Senhor ordena a sua bênção. Mas quando nós formos para casa, quando nós sentarmos de frente de um prato de comida e nós dizemos: Deus, obrigado por essa comida maravilhosa. Isso é culto, isso é adoração. Quando você compra um sapato, quando você compra uma camisa, quando você faz um passeio, tudo isso é adoração. Deus tem adoradores espalhados e adorando o nome dEle 24 horas. Quando você canta, é adoração. E você atrai a presença de Deus. Quando você canta e adora, os demônios batem em retirada.
como aconteceu com Davi. Quando você canta, quando você adora, quando você fala a palavra, quando você anda lendo a Bíblia na sua casa e andando pela sala, e vai lá na cozinha, entra no seu quarto, lendo em voz alta os salmos, adorando a Deus. Irmão, sabe o que acontece? A glória de Deus começa a se manifestar na sua casa, você sente, e você não deve parar, você deve continuar ali naquele mover de adorar o nome do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes sua alma está aflita, sua alma está como um mar agitado, e você vai e liga para uma pessoa, conta para ela, você fala uma coisa, você fala outra, e o Espírito Santo está gemendo e dizendo: ei, vai adorar, vai cultuar, porque eu vou acalmar seu coração, você vai sentir paz. Aí você vai, pega a Bíblia, põe um louvor, começa a adorar. Eu estava vendo, eu tenho um livro chamado Passos para uma Vida de Triunfo. Acho que é o terceiro livro que eu escrevi. E esses dias eu estava vendo na internet uma terapia que eu já falei há muitos anos, há mais de 15 anos, 10 anos, eu não sei quanto tempo eu escrevi esse livro, esse era o terceiro. Essa mesma terapia, a terapia é o seguinte, está lá na internet, é até engraçado. Fica duas pessoas e fala assim: vamos rir sem vontade. Aí eles começam a rir sem vontade. E a terapia diz que em poucos minutos você começa a rir de você mesmo e rir com vontade. E você é curado. Então é mais ou menos o que o salmista fez. Foi diante do espelho, olhou no espelho e disse assim: alma minha, conversando com ele mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? E ele começou a ministrar para ele mesmo: descansa em Deus, espera em Deus, confia em Deus. Ele começou a pregar. Em vez de eu pregar para você, eu prego para mim, de frente do espelho. E essa terapia diz que você chega e começa a rir, sem vontade, meio forçado, meio hipócrita. Se tiver de dois, eu acho que até melhor. Vamos rir forçado. E daqui a pouco disparou em rir. É uma terapia. Isso é ciência hoje. Mas a Bíblia já diz há muito tempo: a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia fala: herete pando-te em Kyrios, ero pali herete, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Está escrito. É cura, é culto, é adoração. Filipenses 4 eu acabei de recitar em grego e português para você, porque mexe comigo. Deus nos chamou para adorar, irmãos. Não é só aqui não, é lá. Quando você engole seco, entendeu? Quando você engole seco uma afronta, uma ofensa, é adoração. Mas saiba que quando você engole seco, alguém diz assim: pastor, engoliu sapo agora, que abusado. Eu falei: irmão, às vezes a gente engole sapo, jacaré, rã, coelho, dragão, crocodilo, a gente fica quieto, aguenta. Mas Deus diz assim: a mim pertence a vingança. Não é que você quer que Deus se vingue, não. Mas tudo que você faz, você está plantando, e você vai colher segundo a sua plantação. Queridos irmãos, culto é muito mais, e Deus está esperando para ver o seu culto. Culto de obediência, culto de fidelidade, culto de louvor, culto de adoração, culto de canções, cultos de várias formas. Você não precisa fazer uma estrela de 5 pontas no chão, virar para o sol nascente. Você não precisa ir a Meca, você não precisa ir a Jerusalém, você não precisa ir na praia dar 7 pulos na onda. Não, a sua vida já é um culto e já é uma adoração a Deus 24 horas, porque eu encerro citando Hebreus capítulo de número 10, se não me falha a memória, onde ele disse assim: nunca, jamais te abandonarei, nunca, 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 nunca te deixarei, diz o Senhor nosso Deus. Capítulo 13, de maneira alguma te deixarei. Capítulo 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. Aí ele diz assim: então, porque você sabe disso aqui agora, afirme com confiança, declare para todo mundo ouvir, com confiança: o Senhor é meu auxílio, o Senhor é quem me ajuda. Sabia que tem muita gente, o Espírito Santo está falando, que lê o Salmo 91 tudo errado? Ele já começa dizendo assim: o Senhor dá ordem a seus anjos a meu respeito, para que me guardem em todos os meus caminhos, nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará a minha... E vai falando, e cita aquilo tudo que está ali.
Mas ele se esquece de onde está a base do Salmo 91. A base do Salmo 91 está no versículo 1 e 2. Ele diz assim: mais do que feliz. Tem gente que fica a noite toda assistindo série de Netflix. Eu estou sendo generoso. Tem gente que fica de sexta a domingo, só para comer dentro de casa assistindo Netflix. Irmão, quando termina o Netflix, ele está oco. Sim ou não? Não é que você não possa fazer isso uma vez ou outra, mas tem gente viciada no computador, nos joguinhos ali. Eu vi uma irmã falando aqui que ela está separando do marido, porque ele não sai do joguinho, fica lá jogando. Oco, vazio. O Salmo 91 diz assim: mais do que feliz é aquele que passa a noite na presença do Deus Todo-Poderoso, que descansa na sombra do Altíssimo, que fica com o Senhor, só Ele, Deus, adorando. Esses dias na vigília eu gostei. Vigília acontecendo aqui, eu vendo pela internet. Tinha um homem deitado aqui. Aí Glaucio falou: amor, tem um homem deitado lá no púlpito. Eu falei: deve ser um doido. Aí eu olhei e falei: é o Dedé. É um doido. Estava deitado, terno aqui, nem da igreja é. Deitado. Eu tenho certeza que ele estava adorando. Tem uma mulher que dança ali, muita gente fica escandalizado com ela. Mas eu já orei por aquela mulher algumas vezes. E algumas vezes Deus falou: deixa minha filha em paz. Ela está adorando. Você acha que esse grito do Rodney às vezes não incomoda? Tem hora? Teve um dia que a visitante quase caiu da cadeira aqui. Aleluia! A mulher estava visitando com um político aqui, quase caiu da cadeira. Nós rimos da mulher dessa. Eu já fui perguntar a Deus também, né? Deus falou: deixa meu filho quieto. Eu sei que você vai falar igual eu, mas precisa disso, pastor? Cansado disso? Não tem mais muita paciência para essas coisas. Você já foi no estádio ver um jogo de futebol? O último grande jogo do Flamengo eu fui com meus meninos. Camisa do Flamengo, boné, lá no estádio, bem crente. Irmão, você vê gente lá dando cambalhota, gente pulando 24 horas, mas não cansa. Aí esse cara vem para a igreja, ele faz até aquela posezinha assim, ó, de santidade, aquela carinha caída, aquela espiritualidade que você olha. Você não pode nem falar assim: bom dia. E bom dia não, a paz do Senhor. Você fala: tá bom, a paz do Senhor. Com coisa que a gente não sabe. Mas quando chega lá fora, eu falo: irmão, muda. Fica com essa cara de santo lá no campo. E aqui você fica igual se estivesse no campo. Dá o seu melhor para Deus. Por que o judeu adora assim? Você nunca viu? Vai nos aeroportos da Europa para você ver. Você encontra judeu lá, você vê, na hora do culto ele vai lá, vira a cara para a parede, todo mundo assim, ó. E ele fica aqui, ó. E não é judeu pé rapado não, tá, irmão? É judeu rico, bem vestido. Ele não quer nem saber, porque ele está adorando. Aleluia. Aleluia. E por que ele faz assim? Porque está escrito que com todo o corpo você adora a Deus. Nós somos adoradores. Nós prestamos culto 24 horas. Aqui não tem conversa fiada, não. Ninguém aqui está para perder tempo. Pegou a Bíblia e falou assim: você já está sujo? Já que você está sujo, já que você quer o pecado, vai mesmo para o pecado, coisa ruim. Vai prostituir. Está escrito, irmão Zé Alberto. Não sou eu, está escrito na Bíblia. O sujo se suje mais. Quer usar droga? Vai, então vai. Você não quer nada com Deus? Então vai. Mas ela fala assim também, a mesma Bíblia: mas o santo se santifique mais. Aqui tem gente que quer Deus. Quando a pessoa não quer, nem Deus pode ajudar, porque ele não quer. Deus respeita a pessoa. Nós somos culto vivo. Deus nos chamou para adorar.
24 horas, com tudo que temos, tudo que fazemos é um culto de louvor a Deus. Irmãos, nós queremos continuar crescendo na graça de adorarmos a Deus. Cada culto é um momento novo. Não deixe a unção ficar velha na sua vida, porque na verdade a unção não fica velha, ela evapora, ela acaba. É por isso que o Espírito Santo, é por isso que a Bíblia diz em Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito, porque o Espírito é como uma fogueira. Quem gosta de acampar aqui sabe o que eu estou falando. Você tem que às vezes jogar lenha na fogueira 2 vezes à noite, vai acabando, você joga mais lenha, mais lenha. Assim é a nossa vida espiritual. Meu irmão, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Apresentai um culto racional a Deus. Toda a sua vida, tudo, suas emoções, seus músculos, lembra que eu falei? Tudo é consagrado a Deus. Sua voz, seus ouvidos, sua boca, seus olhos, sua mente, pertence ao Senhor.